Oi, gente! Pessoal, quero agradecer demais a audiência de vocês no nosso programa de estreia. Eu fiquei realmente muito feliz, muito empolgada para continuar fazendo para os próximos conteúdos que nós vamos trazer aqui no nosso programa. Quero agradecer muito o apoio de todo mundo, agradecer os feedbacks de todo mundo. Isso tudo faz parte de uma construção que todo mundo está fazendo junto. Acredito que as entregas que a gente faz aqui para a sociedade, para mudar a realidade de algumas pessoas, realmente é algo que deve ser feito a mais de duas mãos, né? Feito em equipe mesmo, feito com pessoas. Então, além da equipe que a gente já tem aqui, nós apresentamos, que eu agradeci na semana passada, nós temos também vocês, que assistem, que compartilham o vídeo, que compartilham o conteúdo. E como vocês já devem saber e ouvir muito por aí, nós estamos no Setembro Amarelo. O que significa isso, né? Tem gente que pergunta, Sara, mas tá, por que amarelo? Por que setembro? Que diferença vai fazer se eu trocar uma foto, colocar uma fitinha amarela no meu perfil? E eu decidi explicar isso pra vocês. Setembro Amarelo, para quem não viu ainda ou para quem não sabe, é o mês que nós utilizamos para lembrar as pessoas e para falar um pouco mais sobre prevenção ao suicídio. Foi escolhido o mês de setembro porque no dia 10, no último dia 10, que foi o dia inclusive que nós estreamos aqui o programa, é o dia em que nós realizamos as maiores ações, porque é o dia contra o suicídio, o dia realmente utilizado como dia D contra o suicídio. Porém, durante o mês inteiro de setembro, nós da área da saúde mental e pessoas de outras áreas que apoiam essa causa, utilizamos para, de fato, disseminar ou aumentar o número de vezes em que falamos contra transtornos mentais ou possibilidades de gatilho para o suicídio. E por que amarelo? Mike Mustang, assim como era conhecido, era um rapaz de 17 anos, ele morava lá nos Estados Unidos e ele tinha um Mustang. Para quem é ruim de carro como eu, dá uma pesquisadinha aí que vocês vão achar. Ele tinha esse carro Mustang amarelo. Ele cuidava desse carro, era um rapaz normal, fora de qualquer suspeita em relação a um ato de suicídio. Mas foi infelizmente isso que aconteceu. Em 1994, então o Mike se matou e a família dele, como forma de sublimar essa dor, fez uma cesta. E dentro dessa cesta eles colocaram várias fitinhas amarelas, cartões amarelos por conta do Mustang amarelo que o Mike tinha, e distribuiu ali no bairro, nas redondezas da cidade. E nessa cartinha ou nessa fichinha eles colocaram: se você precisar de ajuda, pode contar comigo, pode me procurar. E realmente foi o que aconteceu. Surgiram várias respostas a essas cartinhas, muitas pessoas procurando ajuda, e nisso eles conseguiram, então, com a dor que eles estavam sentindo, prevenir outras mortes por suicídio ali naquela região. A partir disso foram começadas várias ações, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, de prevenção ao suicídio, e de uns 6 anos para cá aumentou muito mais, fala-se muito mais disso, tirando mesmo o tabu de falar sobre o suicídio, que é importante dizer, justamente como forma de prevenção. Nós acreditamos que realmente não se deve ficar noticiando formas. A gente não precisa falar a forma que a pessoa cometeu o suicídio, isso é apenas para curiosidade, né? As pessoas às vezes têm curiosidade, mas não faz bem saber. Porém, é importante falar, é importante nós, no nosso ambiente, onde quer que nós estejamos, levarmos mesmo ações de prevenção a este mal que infelizmente acompanha muitas pessoas. E algumas curiosidades importantes para vocês. O maior número de pessoas de gênero que comete suicídio é o masculino, porque a forma como os homens utilizam para cometer o ato em si são formas mais pesadas do que as mulheres, via de regra, utilizam. Então eles conseguem concretizar o suicídio muito mais do que o gênero feminino. Porém, as mulheres, elas são mais ansiosas e têm mais tendências à depressão. Estatisticamente falando, são mais depressivas que os homens. Então, é um agravante também. Nós devemos ficar de olho mesmo, aberto ao nosso redor, porque às vezes do nosso lado tem alguém precisando da nossa ajuda e a gente não sabe.
Infelizmente, o número de suicídio entre adolescentes também aumentou, principalmente por conta da era da internet. Nós vemos muitos casos de bullying pela internet. Antes era só em sala de aula, agora nós vemos também online. E isso faz com que a criança que ainda não tem uma base de inteligência emocional estabelecida, nem nós adultos às vezes temos, né? Imagina as crianças. Crianças e adolescentes acabam cometendo suicídio. Então também temos que ficar de olho nas nossas crianças, cuidar dos excessos, né? Excesso de internet, excesso de estudo também, tudo tem que ter equilíbrio. Então, excesso de falta de presença dos pais ou dos responsáveis, nós temos realmente que cuidar das nossas crianças e adolescentes também. Nós também precisamos lembrar dos idosos. O número de suicídio entre idosos ele é um pouco menor, mas acontece, pode acontecer. Os idosos, quando começam a entender, né, na mente deles que estão no fim da vida, às vezes querem, alguns criam força para viver, né, e a pulsão de vida aumenta. Alguns perdem projetos, sonhos e acabam entrando em estado depressivo, podem sim cometer suicídio. Então, temos que ficar de olhos abertos em todas as pessoas que nos cercam, né? Tomar esse devido cuidado. Os últimos estudos sobre os casos de suicídio tiveram como resultado que 90% das pessoas que chegam a cometer o suicídio ou que têm ideação suicida, ideação é quando tem pensamento suicida, mas não chega a concretizar. Mas 90% são pessoas com algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno mental. Geralmente, né, os mais comuns aí, ansiedade e depressão. E por causa disso, hoje nós vamos fazer um programa então voltado para esses dois temas. E eu quero que vocês assistam uma entrevista que foi dada a nós com muito carinho pela psicóloga Keila. A Keila, ela é psicóloga clínica, atende pessoas todo o tempo com ansiedade, que hoje é a principal queixa clínica. E ela trouxe algumas orientações para nós muito legais em relação a relacionamentos e ansiedade, formas de prevenir, formas de tratar, enfim. Vamos conferir aí a entrevista da Keila. Oi, Keila, quero te agradecer por estar aqui no nosso programa. Queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, falasse um pouquinho de quem é você. Oi, Sara, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É muito bom poder contribuir positivamente aí com o programa. Meu nome é Keila Barbosa, sou psicóloga na cidade de São José dos Campos. Legal, Keila, muito obrigada. Queria saber, então, já que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ansiedade, um tema que está alta, né? Eu brinco que quando eu coloco a palavra ansiedade nas minhas redes sociais, já chove de gente querendo saber um pouco mais. E aí eu queria, então, que nós hoje batêssemos um papo relacionado a isso. E para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é ansiedade, né? Se for desenrolar um pouquinho para a gente sobre esse tema, sobre esse assunto. Ótimo tema. Você falou que chove de gente procurando ajuda para esse tema ansiedade. Uma das primeiras perguntas quando o paciente me procura não é nem qual que é o valor da sessão, você trata ansiedade? Ansiedade uma das primeiras perguntas, você trata ansiedade? Porque aumentou muito, né? A pandemia trouxe um aumento muito grande nos casos de ansiedade, ele até ultrapassou a depressão. As pessoas estão cada vez mais ansiosas. Mas é muito importante a gente saber diferenciar o que é uma ansiedade normal e o que é, e até onde ela começa a atrapalhar as nossas atividades do dia a dia. Todos nós, em algum ponto, somos ansiosos por algum motivo, por algum acontecimento que está por vir, por alguma cerimônia importante, uma entrevista de trabalho. A gente tem, sim, um ponto de ansiedade e isso está tudo bem, não é nada fora do normal. Esse sentimento, o sentimento de ansiedade, ele nos traz um alerta, que você tem que se preparar para algum acontecimento. Então, a ansiedade nem sempre ela é um bicho-papão aí, um bicho de sete cabeças. Ela tem, sim, o papel fundamental dela. Quando esses gatilhos eles são disparados, mesmo quando não precisa, é um sinal de alerta. A gente tem que começar a prestar atenção se eles estão aumentando, às vezes em assuntos corriqueiros, em coisas simples do dia a dia. Às vezes você está aguardando uma pessoa chegar, você fica ansioso. Você está aguardando uma compra chegar, você já começa a ficar ansioso. Uma coisa simples que não era para te causar nenhum desconforto e passa a causar um desconforto, já é um sinalzinho de alerta aí. Porque eles começam nos pequenos detalhes e eles vão aumentando de maneira que começa a atrapalhar suas atividades, começa a atrapalhar você sair de casa, você se relacionar.
E daí é hora de começar a prestar atenção nesses gatilhos aí. Legal, Keila, muito interessante mesmo, até porque as pessoas elas têm dúvida, né? Todo mundo acha que o fato de ter ansiedade já está com alguma patologia, e não necessariamente é isso, né? Então ficou ótimo, uma ótima explicação. E eu queria saber como que a ansiedade, então, atrapalha o relacionamento com outras pessoas, porque eu acredito que isso atrapalha muito, né? Eu vejo isso em clínica, queria saber um pouquinho de você também, qual é a sua visão sobre isso. A questão da ansiedade nas relações mexe bastante, porque a questão do relacionar, a gente já tem, já implica aí na palavra equilíbrio, né? Se relacionar tem que ter essa questão do equilíbrio. E se é uma coisa que a ansiedade atrapalha, é o equilíbrio. Tudo que é muito importante para a gente, né? Seja um relacionamento afetivo, seja familiares, tudo que é muito importante para a gente tende a dar mais atenção, a se preocupar bastante, né? E se tem uma coisa que o ansioso é preocupado. Ele quer estar sempre no controle das coisas. E quando a gente está fora de casa, quando a gente está no ambiente de trabalho, quando a gente está socializando fora do nosso núcleo familiar, a gente tem ali, a gente tenta se controlar. No caso da ansiedade, o ansioso, ele tenta se controlar para que aquilo não afete ele naquele ambiente. Ele vai se comportar de uma maneira que seja mais positiva para ele, até porque vai atrapalhar o convívio dele fora de casa com as outras pessoas. Então, ele vai tentar o máximo possível se segurar para o comportamento ansioso não atrapalhar ele. Só que quando ele chega em casa, as pessoas que eles estão ali no seu núcleo familiar, ele não vai ter aquele sentimento de ter que disfarçar a ansiedade dele. E ele acaba descarregando aquela ansiedade dentro de casa. É isso que afeta as relações. Tanto marido e mulher, pais e filhos, familiares mais próximos, quem convive ali, é muito mais difícil. E se o outro lado não tem essa concepção de que o ansioso precisa muito de ajuda para entender que ele está passando por aquele problema de ansiedade, acaba virando uma briga constante ali. Não tem um equilíbrio. O ansioso cobra demais, ele descarrega aquela ansiedade dentro de casa, porque ele já se segurou muito fora de casa, então quando ele chega em casa, ele descarrega aquela ansiedade nos familiares, e os familiares, por não entender que ele está passando por aquele problema, querem uma resposta, e isso acaba gerando um desconforto entre a família, entre o marido e a mulher, principalmente os relacionamentos, né? E é onde a ansiedade atrapalha bastante. A questão da quarentena, os índices de divórcio aumentaram bastante, porque as pessoas passaram a conviver mais tempo dentro de casa. O ser humano ele gosta de ser previsível, ele gosta de saber o que vai acontecer. E como as pessoas não sabiam o que ia acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí você está o tempo inteiro no noticiário com notícias que te bombardeiam de informações o tempo todo. Aquilo aumentava a ansiedade das pessoas e causava um desgaste maior ainda na relação, porque você não se relaciona fora de casa, né? Você não tem convívio social com as outras pessoas fora de casa. A ansiedade dentro de casa acabou aumentando muito. A tecnologia ela veio para ajudar, porque foi ela que nos uniu nesse período, mas ao mesmo tempo ela nos bombardeou de muitas informações de todos os lados e isso aumentou muito a nossa ansiedade por causa da tecnologia. Ela tem sim o ponto positivo, mas ela teve esse ponto negativo de aumentar a ansiedade das pessoas. Isso que você comentou do convívio familiar durante a pandemia é algo que ainda não acabou, né? Nós ainda estamos na pandemia, tem gente que ainda não voltou, e a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais próximas, mesmo no fim da pandemia, porque agora a maioria das pessoas está trabalhando de casa, né? E são realidades assim, cada um tem a sua realidade, então às vezes as casas não são grandes, às vezes você está trabalhando e a outra pessoa está trabalhando do seu lado, aí às vezes você está trabalhando e tem uma entrega importante para fazer, aí é chefe na cabeça, e aí a família ali do lado, e isso realmente, infelizmente, trouxe muitas brigas, muita dificuldade no convívio familiar. E aí você me falando veio muito sobre isso, quanto isso também despertou nos ansiosos, naqueles que não eram ansiosos, a ansiedade, e nos que eram ansiosos deu um pouquinho, acho que, de aumento aí aumento na patologia mesmo, né? Há alguns anos atrás, quando eu me formei, eu fiz o meu TCC, mal sabia que a pandemia ia chegar e ia transformar tudo em realidade. Eu fiz o meu TCC falando sobre a tecnologia, o quanto ela une e o quanto ela afasta as pessoas, e o tempo que as pessoas se dedicam às redes sociais,
é importante você se manter antenado, é importante você absorver informações, mas desde que elas agregam positivamente no seu crescimento. As pessoas passam muito tempo nas redes sociais vendo notícias negativas. O ansioso, ele foca muito nos pensamentos negativos. E essa questão das redes sociais bombardeando informações negativas, muitas vezes fake news, que nem é verdade, que nem faz sentido, as pessoas já estão com medo, já estão vulneráveis, elas acabam acreditando naquilo ali, onde aumenta bastante a questão dos pensamentos negativos, e o ansioso ele foca no pensamento negativo. Isso aumenta muito o grau da ansiedade, mesmo para quem não tinha e passou a ter depois da chegada da pandemia. Nós também estamos agora nessa era da era fast, né? Tem informações muito rápidas. Estou com alguma dúvida, entro no Google, pesquiso, a gente não sabe esperar mais nada. Acho que isso também tem aumentado a ansiedade das pessoas. Fora isso, muitas pessoas que antes tinham um tabu de se reconhecerem ansiosas, tinham essa dificuldade, porque achavam que a ansiedade, antes ela era muito taxada, né? As pessoas elas tinham dificuldade de falar, olha, eu estou ansioso de procurar ajuda para a saúde mental. Hoje em dia, ainda bem, graças a Deus e graças aos profissionais que têm se levantado para explicar, para expor, para tirar esse tabu, esse estigma da saúde mental ou das doenças mesmo psicopatológicas. E aí eu percebo que mais pessoas têm procurado ajuda, têm se visto ansiosas, né? E aí eu queria que você nos falasse um pouquinho de como uma pessoa que percebe que tem ansiedade, como que ela deve fazer, né? O que é o primeiro passo? Toma algum chá? Procura ajuda profissional? Conta pra gente um pouquinho. Ah, gente, chá é muito bem-vindo, mas não vai resolver assim a sua ansiedade, tá? Se a avó falar para tomar uma camomila, não é tão simples assim a questão de resolver. Mas o primeiro ponto é enxergar que você está passando do seu limite, que você está se sentindo diferente, que o seu corpo está te mandando mensagens que alguma coisa não está bem. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente está sempre atolado de coisas para fazer, a gente está sempre correndo para entregar tudo que a gente tem para entregar, seja em casa, seja no trabalho, seja com os familiares, a gente está sempre na correria, né? O nosso cotidiano é muito acelerado. E quando você passa por esse processo de estar sempre em alerta, sempre na correria, você não enxerga os sinais que o seu corpo dá, e o nosso corpo dá sinais de que alguma coisa está acontecendo, né? Você começa. Fora, quando você não tem um transtorno ansioso, você tem uma ansiedade de nível mais baixo, mesmo assim, ele vai dar sinais para você que o seu corpo não está bem. Então, preste atenção nesses sinais, preste se você fica agoniado ao esperar alguma coisa simples do dia a dia que vai acontecer. Um dos sintomas simples que a gente pode identificar logo no começo que o corpo dá para a gente que alguma coisa não está bem, é a questão do intestino. O intestino preso, o intestino solto, se o seu intestino ele muda de acordo com um acontecimento que você está aguardando, ele muda, já é um sinal de alerta aí que a ansiedade ela está agindo no seu corpo. Outra questão também é a questão da alimentação. Se você se alimenta muito quando está aguardando algum fato, ou perde totalmente o apetite, não se alimenta, também é um sinal de que a ansiedade está chegando. E Keila, na semana passada, no nosso programa passado, se você quem está nos vendo agora não assistiu, até é bom ver, aqui no canal da TV fica os trechos do programa, fica o programa completo. Nós entrevistamos a doutora Elora, é uma médica, ela está fazendo uma especialização em psicossomática e ela nos falou isso, quanto realmente as nossas emoções afetam o sistema gastrointestinal. Então, muito legal linkar o que você está falando agora com o que a gente falou na semana passada, que são as doenças psicossomáticas. Eu, por exemplo, quando estou ansiosa, é que nós, assim, como já trabalhamos com isso, a gente consegue se conhecer, por isso que o autoconhecimento é importante, né? Por isso que a terapia é importante, né, Keila? E aí, quando eu percebo que há alguma interação no meu sistema gastrointestinal, no meu intestino, ou quando eu tô comendo muito ou pouco, dormindo muito ou pouco também, que não tem a ver com o sistema gastrointestinal, mas também é um alerta, eu já entendo que é por conta da ansiedade. Então, é só para linkar. Então, se você não viu, não deixe de assistir, você que está assistindo a gente hoje, o programa da semana passada. E Keila, qual a mensagem que você deixaria para quem está nos assistindo agora e que percebeu que é ansioso, né, que tem que procurar ajuda? Enfim, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo? Perfeito, Sara.
É muito importante, até para quem não se sente ansioso, às vezes você já tem algum resquício de ansiedade e nem sabe que tem, às vezes você já está caminhando aí para um aumento nesse nível de ansiedade, você não percebe porque a sua rotina é muito acelerada, mas o primeiro passo é a gente aceitar que a gente nunca está no controle de nada. O ser humano ele quer ser muito previsível, ele quer saber tudo o que vai acontecer, né? E a gente não está no controle de tudo, e está tudo bem não estar no controle de tudo. Você aceitar que você não está no controle e que vai ter situações que você vai ter que se encaixar, vai ter situações que você vai ter que fazer uma escolha que te traga mais paz e equilíbrio, já é o primeiro passo, aceitar que você não está no controle, tá? Porque não estar no controle não tem nada de errado com isso, não é anormal. Todos nós, em momentos da vida, não estamos no controle das coisas e está tudo bem, está tudo certo. Essa é a primeira dica. A segunda dica é identificar as situações que trazem ansiedade. No seu trabalho, na sua casa, na casa dos seus familiares. Tem situações que trazem ansiedade? Tem situações que te deixam incomodado? Você pode driblar essa situação, você tem que vivenciar ela. Se você tem que vivenciar, você não tem opção de desviar dela, como que você poderia se comportar de maneira que essa situação não te afetasse tanto assim? Então, passar a identificar. Se você pode se desviar da situação, ótimo, você sabe que faz bem para você. Às vezes, no seu cotidiano, tem aquela pessoa que você provavelmente não se dá muito bem e você não sabe como reagir perante aquela pessoa, é uma pessoa que te faz mal e você não sabe como reagir. Você não tem que se aproximar, você não tem que se esforçar para caber naquele lugar onde não é para você. Se é uma situação que te incomoda e você pode desviar dela, porque isso aumenta a sua ansiedade, você já identificou isso? Faça. É uma escolha que você está fazendo bem para você. Tá? Então, identificar as situações. Eu dei o exemplo de uma pessoa, mas pode ser uma situação, né? Como, por exemplo, eu sei que se eu sair às 17 do trabalho, eu vou pegar um trânsito imenso e o trânsito me deixa muito ansioso. Por que eu não posso, se eu tiver a opção de esperar meia horinha, por que eu não posso esperar às 17h30? Que o trânsito vai estar mais tranquilo e eu sei que eu vou me sentir melhor. Então, assim, são coisas pequenas no dia a dia que vai fazer um bem enorme para a gente lá na frente. Juntando tudo, né? Você consegue ver a diferença que isso faz. Manter pensamentos positivos. A gente sabe que não é só virar uma chavinha, por isso que eu falo que você também não é saudável você desabafar com uma pessoa que não é profissional, que de repente a pessoa vai falar alguma coisa que vai te deixar pior ainda. E às vezes você fala para um amigo que não está bem, ele é só fala, seja positivo, vai dar tudo certo. Não é tão simples assim. Não é simples virar uma chave e ficar, eu só tenho pensamento positivo agora. Mas você questionar os pensamentos negativos é um caminho. Por que eu estou pensando dessa forma? Por que esse pensamento está tão latente na minha cabeça? Será que eu tenho razão mesmo em relação a esse pensamento negativo? Será que isso realmente pode acontecer? Será que isso realmente vai me afetar se acontecer? Porque o ansioso ele tem muitos sis, muitos porquês. E você questionando esses pensamentos negativos, questiona mesmo. Mexe com eles. Por que eu estou pensando dessa forma? Eu já passei por isso antes, por que eu estou com medo agora se eu nem passei por isso antes? Faz sentido eu pensar dessa forma? Questione os pensamentos negativos, o porquê que eles estão presentes o tempo todo, se eles fazem realmente sentido para você. Quando você questiona eles, você volta os olhos para os positivos. Aí é onde a chavinha vai virando aos poucos. É claro que com ajuda, né, e com exercício, a chavinha vai virando aos poucos para você pensar e focar mais nos pensamentos positivos. Eu vejo muito as pessoas que são ansiosas querendo procurar ajuda e ficando ansiosas porque tudo tem um tempo de espera, né? Por exemplo, eu sei que a vitamina D vai me ajudar contra a ansiedade, mas não é um dia de sol, né? Não é uma semana de tratamento, não tem nada milagroso. Então, eu acredito muito que isso também faz parte do que você está falando aí, de até situações e ações intencionais, né? Você saber que para você buscar ajuda, para você conseguir ajuda, vai demandar tempo. A cura, ela vem com o tempo. Nada que é milagroso. Eu brinquei do chá inicialmente por causa disso. As pessoas, elas, como a gente está na era fast, e as pessoas ansiosas, nós queremos resultados imediatos. Isso não vai existir, né? Uma outra dica é não se sobrecarregar. A gente tem a mania de colocar metas enormes, não conseguir dar conta, porque colocou uma meta muito maior que a nossa possibilidade no momento, não consegue alcançar aquela meta, isso traz ansiedade
isso a gente desmotiva e desiste no meio do caminho, traz frustração, e a frustração traz mais ansiedade ainda. Então, colocar metas pequenas no seu dia a dia, fazer 1% a cada dia, eu acredito que faz bastante diferença na nossa vida. Se você faz pequenas coisas para chegar naquela meta pequena que você colocou, depois você vai para o próximo passo. Isso ajuda muito na questão da ansiedade, de não aumentar a ansiedade. E uma última, e não menos importante, é manter o foco no presente. Gente, o que eu posso fazer para resolver o que eu tenho que resolver hoje? Como que eu vou me comportar diante dessa situação que me aconteceu hoje? Amanhã é amanhã, amanhã vai chegar. Quando chegar, você se prepara. Quando chegar, você pensa no que você pode fazer diante daquela situação ali. Mas o foco no presente é uma coisa que a gente bate na mesma tecla, assim, com os pacientes ansiosos o tempo todo. Foco no presente, foco no presente. Como que você deve se comportar hoje? O que você vai fazer para você se sentir bem hoje? Keila, muito legal, gostei muito do nosso bate-papo, acho que esclareceu muito mesmo, acredito que todo mundo que esteja assistindo concorde comigo, e também eu acredito que as pessoas que estão nos vendo podem se interessar pelo seu trabalho como psicólogo, para eles virarem seus pacientes ou clientes. Queria saber, então, se você atende, aonde que atende, se atende online, enfim, e nós vamos deixar, então, os seus contatos aqui também, para quem, porventura, quiser entrar em contato com você, tá? Obrigado pelo convite, eu agradeço muito. Quem for de São José dos Campos ou tiver acesso aqui, eu atendo na Zona Sul da cidade, mas quem não tem acesso a São José, quem não for de São José, pode me procurar que eu atendo online também. Tá ótimo. Muito obrigada, Keila. Obrigado pela participação, espero ter ajudado. E foco nas dicas, pessoal, vamos tentar diminuir um pouco dessa ansiedade aí. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, essa semana eu fiz uma live com a Gabriela Silva, uma pessoa que foi curada da depressão. E eu gostaria que vocês assistissem um trecho dessa live aqui no nosso programa. A gravação inteira tem no Instagram, no @PsiSaraVieira, mas esse trecho você vai conferir agora com a gente. A maior dificuldade hoje, por que as pessoas demoram tanto para buscar ajuda? Porque elas ficam com medo do julgamento. Porque a gente escuta muitas conversas assim, é falta de Deus, você não tem fé, é preguiça, é mimimi, sabe? Ai, o que está acontecendo? Você tem tudo, por que você tá desse jeito? Então, você escuta muito isso. Você é tão linda! Exatamente. Você é bonita, você não tem nada. Você é saudável. E eu olhava aí assim para mim. Eu olhava e falava, eu sou saudável, eu tenho tudo. Por que eu não consigo levantar da cama e ir trabalhar? Por que eu não consigo mais me socializar com as pessoas? E a vontade de se isolar, né? Isolamento total. Você não... O WhatsApp bombava de mensagem. Eu ficava assim, dias sem mexer no celular. Porque você fica com preguiça. Fica desinteressada de tudo. Então, eu acho que as pessoas demoram para buscar ajuda, talvez tenha sido o meu caso, né? Porque você fica com medo do julgamento, com medo do que as pessoas vão falar. No início da live você disse que muitas pessoas ficam relacionando aquele momento que você está vivendo de depressão com alguma situação, perdeu um trabalho, não deu certo em tal coisa, alguém falou tal coisa para você e você está sofrendo por isso. E, na verdade, não. Na verdade, quando isso acontece, é a gota que faltava para você entrar. Para você entrar no esgotamento, né? Sim. E você tem que... Não tem jeito. Você vai ter que acompanhar dia a dia. Depois que você descobre que você teve depressão, você tem que ficar acompanhando assim como qualquer outra doença que você teve um dia, se curou, mas você sabe, se você voltar a ter aqueles hábitos anteriores, você pode voltar de novo a ter os mesmos sintomas. Então, hoje, como que você vive, Gabi, em relação a isso? Como é hoje?
Então, hoje eu não tomo mais medicação, nenhuma Ou medicação. seja, não ficou dependente. Não fiquei dependente, que esse era o meu medo lá atrás, né? Quando eu comecei. Faço terapia, né? Eu procuro ter contato com a natureza, eu gosto de fazer trilha, procuro me socializar com as pessoas, busquei muito o autoconhecimento, porque quando você se conhece, dificilmente alguém vai fazer alguma coisa para você e você vai ficar ofendido, vai ficar sentido ou algo desse tipo. Então, quando você se conhece, dificilmente as coisas começam a te afetar, né? Cada vez menos as coisas vão te afetando. Então, eu busquei o autoconhecimento, aproveitei o período de pandemia, estudei muito, não parei com as terapias, né? Vou continuar aí para o resto da vida, porque eu acho importante, todo mundo deveria fazer terapias, né? Sim, com certeza. E ficar próximo de pessoas que possam te ajudar, família, os amigos, né? Hoje a gente vê assim, quem está passando pela depressão se isolando e às vezes a família e quem está próximo também isolando porque não sabe lidar com a pessoa, porque é difícil mesmo, não é fácil. Tem a oscilação de humor, né? Você sabe disso. Tem dia que tá super feliz, a pessoa tá bem, no outro dia a pessoa tá zero energia, não tem energia para nada. Ouvi assim, ó. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim: ah, mas fulana fala que tá com depressão. Eu ouvi, gente, não é... Eu ouvia dizer que a pessoa falava isso, mas eu não tinha visto ainda. Ah, fulana fala que tem depressão, mas vive postando foto, vive sorrindo, né? E eu ouvi isso de uma pessoa muito esclarecida. E quando ela falou isso, eu fiquei extremamente assustada, porque eu falei, gente, não é possível. Ouvir isso de alguém que não é esclarecido, tudo bem, mas a gente sabe que a depressão não tem cara. A gente sabe que, igual eu tava falando no início da live, o Setembro Amarelo, ele é amarelo por conta de um rapaz que ele cometeu suicídio, ele tinha um carro amarelo, um Mustang maravilhoso, ele tinha uma vida social normal, vamos dizer assim, entre aspas, e aí ele cometeu suicídio. Às vezes o gatilho pode vir, às vezes a pessoa tem depressão crônica, gente. Às vezes você acha que fulano é ranzinza, tá sempre no nosso meio aqui, às vezes ela até faz umas piadas, mas ela é muito ranzinza, reclama muito, às vezes pode ser uma depressão crônica, né? Então, tem que se tomar muito cuidado em relação a isso. E algo que você citou, que eu acho que é importante evidenciar, e eu tô vendo aqui, só pelos comentários das pessoas aqui, né? Te amamos, Gabi, e tal. A nossa tribo, ela é muito importante no nosso processo, né? Quem é meu paciente, obviamente, porque é meu trabalho, mas quem é meu amigo sabe do quanto eu me preocupo com os meus amigos em relação à saúde mental. Fala que tá com alguma coisa, já fico junto, já fico em cima, já procuro ajudar. Porque o amor, na verdade, gente, é ele que vai salvar as pessoas, né? É isso que salva, e é o meu melhor remédio, vamos dizer assim, que pode existir. A gente pode utilizar das melhores técnicas, usar tecnologias, mas é o amor que vai salvar mesmo você e te trazer de volta para quem você é. A Gabi comentou sobre identidade. Não foi essa palavra que ela usou, né? Mas falou, quando você sabe quem você é, o autoconhecimento te ajuda a poupar, né? Vamos dizer assim, de você se ofender tanto com a coisa. E a sua Sara, identidade, ela pode falar. Desculpa, eu te interrompi. Não tem problema. Pode ter. Eu queria só comentar que a sua identidade é criada a partir das pessoas que você convive também. Então, isso é importante. E Sara, bora lá. E lá no meu trabalho, eu continuo na mesma corretora desde que eu saí lá da Unimed. E assim, legal. Eu sou eternamente grata a todos eles, porque eles me abraçaram de uma tal forma que, assim vou levá-los para o resto da vida no coração. Todos. Eu costumo falar que o Cascardo me salvou. O dia que ele me ligou e falou, isso é depressão, Gabi. Você não é assim, né? Você é uma pessoa que participa, está sempre aqui conosco, cumpre com as suas obrigações, tudo certinho. Então, não é você. Você não é assim. Isso é depressão. Você precisa se tratar, né? Tão raro isso. Viu, Gabi? Parabéns pela empresa aí. Exatamente. Assim, olha o olhar humano de todos eles. Às vezes eu chegava, eu levantava, eu falava assim, nossa, eu tô bem hoje, vou trabalhar. Aí
parecia que assim, era aquele tiquinho de energia que tinha, 10% de energia que tinha, até chegar lá na corretora. Quando eu chegava, pronto, eu começava a chorar e já ia chorando. E eles, o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu falava, não sei. E aí começava tudo aquilo de novo. E passava o dia assim, ia tentando trabalhar, mas não conseguia, né? Dar continuidade a nada que eu começava. E eles tiveram toda a paciência do mundo. Assim como minha família também, a mesma coisa, né? Alguns demoraram um pouco para entender o que estava acontecendo, mas assim, quando entenderam o que de fato estava acontecendo, e eu acho que tudo tem uma mensagem, né? Às vezes a gente fica julgando muitas pessoas, e só quando acontece próximo do nosso ladinho é que a gente entende realmente o que o outro lá fora passa, o que de fato acontece. Eu falo isso porque eu não sabia, né? Eu não entendi. Para mim, nunca eu imaginava que eu ia passar por um processo de depressão. Nunca na vida eu imaginava. Tem gente que acha que a depressão nem existe de verdade. É. Muita gente ainda fala que é frescura e falta de Deus. Mas muita gente. Ô, Sara, e assim, dói o corpo, você fica com o corpo todo dolorido porque você fica tenso, muito tenso. Então, assim, o seu corpo dói, você tem sensações, assim, de febre. Eu lembro que tinha dias na minha casa, minha filha estudava numa escola próxima da casa que eu morava, e o filhinho da minha vizinha estudava na mesma escola que ela. E eu saía da corretora, ia embora só para dormir, para me trancar e ficar dormindo. E aí eu colocava o relógio para despertar no horário que ela saía, um pouco antes do horário que ela saía. Eu escutava a minha vizinha saindo com o carro para ir buscar o filho e eu não conseguia ir até a janela pedir para ela pegar a minha filha, porque eu não conseguia dirigir. Gabi. Eu não conseguia dirigir. Eu não conseguia levantar da cama para pedir ajuda para ela. E aí foi quando eu fui vendo que realmente, né, eu precisava de ajuda e tinha que ser, né, uma ajuda de um profissional, porque eu não ia dar conta sozinha e só com as terapias. Nesse momento, a terapia, ela vai te ajudando, ela vai te auxiliando, mas não tem jeito, você vai ter que entrar com a medicação. A severa não tem como, né? Só de leve, moderado. Às vezes eu gente, para quem tá entrando agora, só para contextualizar o pessoal que tá entrando, Gabi tá contando o depoimento de cura dela da depressão, tá, gente? História linda aí de cura. E aí, quem tiver alguma pergunta para fazer para Gabi, pode fazendo aí também. Ela tá contando pra gente como que ela se curou e como ela tem vivido hoje. Ô, Sara, e depois, assim, o tanto de gente, quando você fala que você tem depressão, pessoas que você nem imagina que tem, né, fala para você, eu tenho também, nossa, será que eu tenho também? Porque eu tenho essas mesmas, né, sinto essas mesmas coisas. E outras pessoas vão se juntando com você de uma forma de unir forças mesmo para poder vencer aquele momento. Por isso eu achei tão importante da gente vir aqui falar, porque as pessoas hoje vai ter um índice de mais ou menos 30%, vai subir mais ou menos 30% os casos de depressão e de outras doenças de transtornos mentais. Então, você imagina aonde isso vai chegar. Vai superar os casos de câncer e de HIV. Meu Deus. Olha onde nós vamos chegar. Então, assim, se nós não usarmos todos os veículos que nós temos, né, eu divulgo... saúde Exatamente. mesmo, né? Eu divulgo o meu trabalho aqui, você divulga o seu. Então, todos os veículos de comunicação, se a gente souber usar e puder usar para poder conscientizar quem está passando pela depressão, buscar ajuda, não esperar chegar, né, naquele esgotamento. E quem está do lado de alguém que está passando por depressão, olhar não com julgamento, mas com um olhar amoroso. Então, olha o tanto de vida que a gente não vai conseguir salvar. E, Gabi, deixa eu te aproveitar para te fazer uma pergunta, né? Eu não atendo por convênio, né? Todo mundo me pergunta isso, eu não atendo, eu tenho as minhas razões. Porém, algumas pessoas
Mas muitos pacientes me questionam, né? Assim, e aí, como funciona? E, gente, a Gabi é corretora, já vou aproveitar para perguntar aqui. Como funciona, Gabi, o atendimento pelo convênio? O convênio cobre algumas sessões, né? Eu tenho paciente que eu explico assim, eu não atendo por convênio, mas eu faço uma cartinha lá, ele consegue reembolso, enfim. Mas como funcionam as sessões de terapia pelo convênio? Como funciona para uma pessoa que, até se você quiser falar um pouquinho de como é o seu trabalho mesmo para algumas pessoas que às vezes sabem que vão precisar procurar ajuda psicológica e psiquiátrica e sabem que o convênio é melhor solução, né? Porque às vezes você está pagando tão caro com consulta, sendo que se você fechar um convênio, você tem uma economia, né, maior, enfim. Se você puder falar isso, acho também que também cabe aqui, acho que também é interessante. Tá. A depressão, ela não entra como uma doença pré-existente. Tá, legal. Ela não entra. Então, quando você vai adquirir um plano de saúde exatamente para tratar a depressão, você vai cumprir as regras normais de carência. Não tem carência, né? Não tem carência, não tem assim, de pré-existente. Isso, que seriam 2 anos para tratamento. Então, como o que a gente... o meu ombro, por exemplo. Eu só falo do meu ombro, que eu fui tratar o meu ombro, eu tenho que esperar 2 anos para fazer a minha cirurgia do ombro, gente. Então, mas é porque é uma doença pré-existente, normal, obviamente, né? Que senão todo mundo vai fazer o convênio só para fazer cirurgia e aí os convênios não sobrevivem. Ótimo, é normal. Mas que a depressão eu realmente não sabia como funcionar. Então, com 30 dias de carência, o cliente já consegue fazer uma consulta com o psiquiatra, né? Já consegue fazer essa primeira consulta com o psicólogo. As terapias, a carência serão de 6 meses, né? Mas assim, nada perto, né, de 2 anos aí tá ótimo, do pessoal que fica esperando para fazer tratamento de doença pré-existente. Então, a carência normal, que todo mundo aí que não tem pré-existente vai entrar no plano de saúde cumprindo. E aí, claro que tem algumas operadoras que têm limitações com as terapias, mas isso depende muito do plano de saúde que você vai adquirir, da operadora, né, que vai estar administrando esse plano de saúde. Mas dá para entrar, sim, para fazer o tratamento tranquilo. E tem umas que liberam reembolso e outras não, né? Eu tenho alguns pacientes que eu faço a cartinha de reembolso. Isso. E tem outros que eles falam, o meu não tem reembolso. Então, acho que depende do contratado. Você trabalha com todos, Gabi? Eu trabalho com todas as operadoras, com as nacionais e com as regionais. Então, gente, as nacionais... Isso é importante que eu tô falando agora, então. Porque, assim, às vezes, você vai numa psicóloga que você quer muito passar com ela, mas ela não vai atender convênio porque ela não quer atender convênio. Que é o meu caso, e tá tudo bem, eu não quero atender convênio. E aí, às vezes, a operadora que você contratou não tem reembolso. Então, é bom olhar isso. Isso também, na hora que você está contratando, às vezes não é um diferencial, você não percebe tanto, mas aí depois então é bom falar isso. Quando você for contratar um convênio, questiona isso. Reembolso de terapia é importante, tá, gente? Principalmente se você quiser passar comigo. As operadoras nacionais, elas trabalham com reembolso. Então, se você tem uma operadora nacional, Sul América, Mil, essas operadoras mais conhecidas, né? Você vai ter o direito de reembolso. As regionais, elas não trabalham com reembolso. Por isso que alguns pacientes aí te procuram, alguns clientes te procuram e falam, meu plano não tem reembolso, você não atende, por conta disso. Gente, não é porque eu sou má que eu não atendo, não, tá? É por outras razões que vocês devem imaginar, que eu prefiro não comentar aqui. Mas é porque para o profissional, às vezes, é melhor não atender por convênio. Mas aí, beleza, isso aí é assunto para outra live. Gabi, eu queria que você deixasse um recadinho, ou que você falasse um pouquinho, para as pessoas que estão com depressão, ou para quem convive com familiar com depressão, enfim, que você falasse um pouquinho. Gente, só um adendo. Esse Instagram que a Gabi tá falando comigo é um Instagram profissional, então... Para entrar em contato com ela para falar do convênio, só chamar você nesse Instagram, né, Gabi? Pode chamar nesse Instagram. E lá na bio tem um link também, pode me chamar pelo link que está lá na bio. Tem vários amigos meus que estão aqui na live que falam sempre que vão assinar um convênio, contratar um convênio. Então... É a hora, é agora. Gabi, mas e aí? Tanto para quem está, né?
tanto para quem está com depressão, quanto para quem convive com depressão. Mas eu vou responder a primeira pergunta aqui da Tia Gi. A depressão não tem cura. Na verdade, a depressão ela tem cura. Antigamente, falava-se que não tinha cura, porque realmente não tinha encontrado uma cura, né? As doenças, elas funcionam igual às outras tecnologias aí. Tem coisa que a gente, por enquanto não vai dar para tratar, ou vai surgindo coisa nova, a gente vai estudando coisa nova. Mas a Gabi, por exemplo, ela é um exemplo disso. Ela tem... O que eu costumo falar? Quem já passou pela depressão sabe quais são os gatilhos que levariam ela a sofrer aquilo de novo. Por isso que o autoconhecimento é importante. Mas existe cura, existem muitas pessoas curadas da depressão. Então, existe sim. O que... daí a Gabi vai responder já, mas o que eu falo sempre em terapia até, que é muito interessante. Até essa pergunta é muito boa, viu? Obrigada, Tia Gi, que é muito interessante falar disso. A partir do momento que você já passou por alguma doença emocional, ou que você está vivendo ela, vai ser o momento que você mais vai se conhecer. Então, depois, para você se manter bem, é só você não ter as mesmas atitudes que você tinha e viver na prevenção sempre, né? Então, por exemplo, se não for químico, como eu já falei, que algumas vezes a depressão é química, você tem que ir no endócrino, ele vai te dar uma lista de exames para você fazer, e às vezes você está com falta de algumas vitaminas, falta de alguns hormônios, falta de algumas substâncias que te levam à depressão, à ansiedade. Se não for isso, geralmente você tem que realmente... Na verdade, todo mundo deveria viver assim, né? Tomando ações que não te levem a ter um transtorno emocional ou uma depressão, que é uma patologia já. Então, é sempre se cuidar, autoconhecimento, evitar gatilhos que te levem a isso. E aí, o que pode acontecer é a tristeza normal. Então, a Gabi com certeza teve outras tristezas depois da cura dela. Mas agora ela sabe diferenciar o que é uma tristeza comum do que é a depressão. Então, respondendo tecnicamente. Mas agora vamos responder ouvindo aí de quem já passou por isso também. Então, todo mundo fala que depressão não tem cura. Na verdade, não tem nem diagnóstico, né? Não tem um exame que você passa e aí vai dar lá depressiva, está em estado depressivo. Teste, né? Não tem. Né? Por isso que as pessoas confundem muito o estado de ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos mentais com a depressão. Até a angústia é confundida com depressão. Exatamente. A depressão é um estado profundo de tristeza. Você não consegue sair da tristeza. Você vai ficando ali, você fica andando em círculos, né? Num espiral, você vai descendo cada vez mais, vai se afundando, né? Cada vez mais. Então, e como não é um ferimento, né? E não tem como ver, as pessoas não sabem, às vezes, lidar com isso. Mas tem cura. Hoje eu não tomo mais remédio. E foi o que você falou. Hoje eu sei. Para você saber que está curada é justamente isso, de não tomar remédio. Assim como qualquer outra doença. Quando você se cura de uma gastrite, um exemplo, você continua tomando a medicação? Não. Você para, mas você sabe que você vai ter que evitar alguns alimentos, algumas coisas você não vai poder comer mais com frequência, ou não vai poder comer nunca mais, para você não ter mais os sintomas. É isso aí, perfeito. E a depressão é assim que funciona. Né? Nossa, mas foi ótimo ter essa pergunta justamente por causa disso. Interessante mesmo falar sobre isso, porque ainda tem muita gente que... e aí você tocou num ponto muito importante, muito importante. Nenhuma doença mental ou nenhuma patologia mental, psicopatologia, você vai ter um diagnóstico, você vai fazer um exame para saber se você curou. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que realmente não tem cura ainda, mas a tecnologia nos faz ver que tem justamente por estudos como a gente comentou aqui, da Gabi, por exemplo, que é uma pessoa que não precisa mais da medicação e está vivendo bem. Então, há essa confusão por causa disso. Eu não tinha nunca me atentado para pensar que essa confusão é causada por conta disso, porque para mim é muito comum, eu vivo nesse meio, né? Mas, às vezes, quem é de fora, quem nunca teve depressão, ou quem não é da área da saúde, pode ter essa confusão mesmo. E é muito comum. Muito legal a pergunta. Obrigada aí, tia. E, Gabi, então, deixa aí o recadinho para quem está com depressão, para quem convive com alguém com depressão, né? O que foi que... O que você falaria hoje para essas pessoas? Primeiro, para buscar ajuda de um
Sim. profissional, porque sozinho você não dá conta, né? E ouvir as pessoas de fora também, porque eu tive, né, alguns sinais de fora que eu poderia estar com depressão, mas eu não aceitava. Então, assim, primeiro ponto, né, você aceitar, você buscar ajuda, né, se cuidar, ficar próximo de pessoas ali que vão te apoiar e quem não está com depressão, mas convive com quem está, olhar com compaixão, não com julgamento. Uhum. Porque você já fica mais sensível. E aí, quando as pessoas vêm com o julgamento, aquilo piora muito mais. A gente sabe que, né, a opinião do outro não vai influenciar em nada na sua vida, mas neste caso, se tratando de depressão, influencia sim muito. Nós escutamos aí histórias de pessoas que se mataram porque foi em algum lugar e a pessoa falou alguma coisa e ela se ofendeu, como ela estava no processo de depressão, tirou a própria vida. Eu tenho um conhecido que fez isso. Ele saiu do ambiente de trabalho, foi para o apartamento e pulou do andar dele. Se matou no horário do almoço, né? E não soube lidar ali com o que ele ouviu. Então, quem está de fora, olhar com compaixão, paciência, não é fácil. Talvez se eu não tivesse assim, rodeada de pessoas, né, que me amam, que me apoiam, que são pessoas do bem, eu talvez não estaria aqui. Porque eu ia cada vez mais alimentar pensamentos suicidas e não ia estar aqui hoje para contar aqui para vocês o testemunho. Então, ouvir, né, as pessoas que estão próximas, se apoiar mesmo, não ter vergonha, porque depressão não é feio. Pedir ajuda, né? Não é feio ter depressão. Sabe o que é feio? Você não se cuidar. Isto é feio. Né? Olha o mal que você faz para a sua vida e depois para a vida do próximo, das pessoas que convivem com você. Porque quando a gente não se cuida, a gente vai causando mal também para o outro que está ali do lado. E outra coisa, Gabi, lembrar que você é um ser humano, nós somos seres humanos e as doenças mentais estão aí para todo mundo. Se você não cuidar, qualquer pessoa que não se cuidar pode ter. Então, não quer dizer que você é fraca ou fraco, não quer dizer que você é menos homem ou menos mulher. Nós todos somos vulneráveis. Gente, todos nós precisamos nos cuidar. Eu faço terapia, porque eu sou psicóloga, eu ouço as pessoas o tempo todo, então eu tenho que fazer terapia. A Gabi, ela é uma pessoa extremamente inteligente, esclarecida, sempre foi linda do jeito que vocês estão vendo ali. Obrigada. Então a depressão, ela não acontece só pra... tá acontecendo comigo, se eu falar, vou estar sendo... Enfim, julgamento das pessoas, né? Tô sendo fraca demais. Não acreditem nisso, tá? Uma coisa também que é muito importante de ser dita, é que às vezes a gente tá convivendo com pessoas que a gente tá vendo que tá precisando de ajuda, né? Então é bom falar também... Preste atenção no comportamento das pessoas que convivem com você. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, enfim, nos ambientes que você vive. Olhe mesmo com carinho, com amor e com atenção para as pessoas. Porque às vezes alguém do seu lado pode estar passando por transtornos, por problemas que podem levar ao suicídio e você nem imagina. Nós não somos, na minha visão, responsáveis por algo de ruim que aconteça com alguém próximo a nós. Não é isso. Mas o mínimo que a gente tem que fazer como seres humanos é apoiar os outros seres humanos, né? Então, vou dar um exemplo bobo, gente. Eu amo bichinho. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu não posso ver um cachorro. Mas a pessoa que presta mais atenção no cachorro do que no ser humano que está do lado dela me preocupa. Então, vamos prestar atenção, sabe? Vamos dar carinho, vamos dar amor, vamos dar atenção para as pessoas. Se você tem em algum lugar, a pessoa quer falar, escuta o que ela tem para dizer. Às vezes, gente, você está numa fila de banco, você não está com saco para aquele dia para ouvir, e naquela conversa, aquela mínima conversa, a pessoa pode gerar uma conexão com você que ela não tem, às vezes, dentro da casa dela. E ali você consegue ajudar. Eu acredito que é assim que a gente transforma o mundo, né, Gabi? Às vezes a gente quer fazer tantas coisas mirabolantes. Eu falo assim, tem gente que quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa mirabolante e a gente tá com as respostas do nosso lado, sabe?
E não é porque eu sou psicóloga, gente. É porque todo mundo tem esse papel social de ouvir as pessoas, de cuidar, de apoiar, de ajudar. Então, que isso sirva de reflexão para vocês mesmo, sabe? Para que vocês não esperem as coisas acontecerem para, então, pensar por que eu não ajudei. Às vezes você pode ser a chave. Você pode ser a pedra fundamental, né? E não precisa ser uma pessoa como eu, que fala mais que o homem da cobra, que não tem vergonha de nada, que é toda maluquinha. Não precisa. Se você é tímido, você pode se esforçar um pouquinho para interagir com aquela pessoa que está do seu lado. Às vezes tem colega de... Gente, tem gente que às vezes trabalha com a pessoa do lado e não sabe nada da vida dela. Então, eu acho que é importante, sim. Com muito cuidado para não ser invasivo, né? Porque apesar de maluquinha, eu não sou invasiva. Então, cuidado para você chegar nas pessoas e conversar. Mas isso é muito importante. Vocês podem salvar vidas, né, Gabi? Exatamente. O que eu vejo hoje, né, que agora, né, com um olhar assim bem mais amplo e lúcida, né, porque quando você fica com depressão, parece que você perde toda a lucidez. Você vive num mundo paralelo, é muito louco. E eu vejo assim que a humanidade, né, o mundo evoluiu, mas os seres humanos não querem evoluir, não querem evolução. E a gente escuta muito que as pessoas não gostam de autoconhecimento. Como assim? Né? Autoconhecimento é você se conhecer. Você não gosta de você? Como pode? Né? E a gente encontra muita gente, né, que tem depressão, mas não aceita, não se cuida, né, não se trata, não sai, né, a pessoa fica ali naquele meio, ela não consegue sair. E assim, às vezes quem está de fora também não consegue ajudar, porque tudo depende do outro. E foi o que você falou, a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado hoje, porque nós estamos vivendo, todos nós estamos vivendo numa sociedade que está doente, né? Nós estamos vendo aí os resultados. Então, a tendência é de ficar cada vez mais doente, as pessoas ficarem cada vez mais doentes. E não é doença física, são doenças mentais, doenças emocionais, né? E são aquelas que a gente não consegue ver até que a pessoa cometa um suicídio. Ou comece a se cortar, começa a causar ferimentos nela. Muito legal, gente, muito legal. Eu amei fazer essa entrevista. Gabi, muito obrigada. Fala assim, que quem passa pela depressão, sabe como é difícil também falar sobre isso depois. Então, a Gabi, fantástica. Primeiro, pela recuperação, parabéns. E segundo, por se mostrar vulnerável, sem problema algum, e vir contar essa história aqui pra gente. Gabi, um super beijo pra você. Gente, chegamos ao final de mais um Bem Feliz. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu amei fazer esse programa, eu amo esse assunto. Quero aproveitar para dizer para você que tem dificuldade de falar o que está sentindo, de procurar ajuda, dizer que nós estamos aqui. Procure alguém que você tenha confiança. Se você tiver muita dificuldade de falar, de se abrir, às vezes tem gente que se abre melhor para algum desconhecido. Procure por nós, manda uma DM, meu Instagram é @psissaraveira. Estou à disposição para ajudar, só não passe por isso sozinho. Não pense que você é fraco, não pense que é sinal de fraqueza dizer que está precisando de ajuda. Na verdade, você só está sendo um ser humano. E todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por problemas, mas o mais importante é que você saiba que você tem com quem contar, que você pode contar conosco, tá bom? As pessoas, às vezes, que estão ao seu redor não sabem exatamente como lidar, mas não pense que você não é amado. Às vezes, só realmente elas não sabem como dizer isso para você. Então, abra os seus olhos, enxerga com uma lente diferente. Peça realmente para que as pessoas te digam como elas te veem. De repente, isso pode mudar tudo. Eu acredito também muito que você pode fazer suas orações, buscar algo maior do que você, que pode te ajudar. E, de repente, você vai descobrir que esse algo maior do que você está dentro de você. É só você pedir ajuda, olhar essas respostas aí que estão aí guardadinhas
aí dentro, fazer a sua oração, que eu tenho certeza que a cura vem. Um beijo pra você e até sexta que vem.